Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Todo mundo tomou um susto, né? Porque Everton Ribeiro, vendido para o Vasco, e ele mesmo publicou isso no seu Twitter. Vou explicar melhor essa história para vocês. Em relação ao Diego Rossi, vou mostrar para vocês alguns lances desse jogador que, segundo um site turco, o Flamengo fez uma proposta de 55 milhões de reais por esse ponta esquerda. Excelente jogador. Flamengo pode lucrar bastante com a possível venda do Vinição, ex-volante do Flamengo, para o Atlético de Madrid. Ayrton Lucas comprado em definitivo por 39 milhões de reais. Quem sobrou daquela geração de 2019, vamos lembrar aí sobre essa curiosidade. E o Pelé, graças a Deus, a gente tem notícias boas sobre ele lá do hospital. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, algo inacreditável apareceu no meu Twitter ontem, né? Ontem eu estava navegando ali e apareceu que o Everton Ribeiro foi vendido para o Vasco. Ele mesmo, na conta dele, botou lá, ó, o Vasco me comprou. Aí eu não entendi nada. Aí apareceu no do Diego Ribas, que o Diego Ribas era jogador do Vasco, e que o Rodinei também, o Twitter do Rodinei, tava lá, ó, fui comprado pelo Vasco, mais um pro Vasco. Meu irmão, inacreditável. Um crime aconteceu, porque invadiram a conta desses jogadores, mas eu acho que só assim mesmo pro Vasco conseguir comprar esses jogadores. Deve ter sido algum torcedor do Vasco lá, né, que já tá revoltado com a diferença que tá, né, o Flamengo e o Vasco da Gama, e aí hackeou a conta dos três. Logo depois, o Everton Ribeiro foi nas redes sociais e falou que a conta dele tinha sido hackeada, né, a conta do Twitter, e que ele estava resolvendo, né, ele escreveu isso pelo Instagram. Um absurdo alguém hackear a conta, mas, meu irmão, quando eu li aquilo ali, eu comecei a rir, né, que eu corri atrás, que aí eu vi que realmente foi hackeada, e eu fico imaginando, né, é desespero que tá o torcedor vascaíno. Não todos, né, mas no caso desse torcedor aí, com certeza ele conseguiu chamar a atenção, conseguiu o objetivo dele, que era hackear, né, esses jogadores, mas pô, escrever que ele foi comprado para o Vasco, aí eu acho que foi uma sacada de gênio dele para poder chamar a atenção. Realmente chamou minha atenção e com certeza essa notícia hoje vai ser mídia aí em todos os lugares. Escrevam aqui, por favor, embaixo do vídeo o que vocês acharam disso. Será que só assim o Vasco pode conseguir contratar um jogador nosso? Eu acredito que sim. Essa é a única chance deles conseguirem aí uma contratação. E conforme eu falei no começo do vídeo, tem uma notícia que o Flamengo fez uma proposta oficial de mais ou menos 55 milhões de reais pelo ponta esquerda do Fenerbahçe, Diego Rossi. Muito bom jogador, mas o problema é a fonte, né? A fonte é um portal turco. E a gente sabe que os portais turcos, os sites turcos ali, são bem complicados nessas situações, porque eles já deram várias notícias que não se concretizaram. Mas caso seja verdade e ele venha para o time do Flamengo, é um ótimo jogador, driblador, artilheiro. Ele começou no Peñarol, aí jogou temporada 2015-2016 no Peñarol, foi campeão. 2016, 2017 também a temporada, foi campeão também no Peñarol. Aí se mudou para o Los Angeles, lá dos Estados Unidos, foi emprestado para o Fenerbahçe e foi comprado pelo Fenerbahçe em definitivo no meio desse ano. O passe dele é um passe pelo Transfermarkt, um passe caro, 14 milhões de euros. Sendo que o Flamengo, a princípio, já tinha oferecido no começo do ano 7 milhões de euros e o Fenerbahçe não aceitou. Dessa vez, o Flamengo fez uma proposta, né, caso venha a se concluir mesmo, seja verdade essa proposta, de 10 milhões de euros. Vamos aguardar. O Fenerbahçe, ele quer um valor a mais, né, em torno de 12 milhões, foi isso que ele pediu no começo do ano. É um ótimo jogador, Diego Rossi. Nessa temporada ele tem 3 gols e 2 assistências. E é um cara que joga também como centroavante, se precisar ser improvisado, e também como ponta direita, mas ele é principalmente ali um ponta esquerda. Joga mais ou menos na mesma função do Everton Cebolinha e tem uma finalização que é uma finalização muito boa, uma finalização assim ímpar, né, diante dos jogadores que jogam nessa posição. O cara, quando está na frente do gol, geralmente ele não perde, então vamos torcer para que ele chegue. Eu gosto desse jogador, queria muito que ele viesse já no começo desse ano, e se o Flamengo conseguir realmente concluir essa compra, se essa notícia realmente for verdade, eu vou ficar muito feliz, porque é um jogador que vai agregar muito no elenco rubro-negro.
nação rubro-negra, uma curiosidade aqui para vocês, há 3 anos atrás a gente conquistou a nossa Bilibertadores, nosso bicampeonato aqui da América, o campeonato mais importante, né? Libertadores da América sempre foi o meu sonho, sou nascido em 84, em 81 o Flamengo tinha ganho, também ganhou o Mundial, e eu ficava naquela vontade, né, de ver o Flamengo campeão da Libertadores. Mas década de 90 e década de 2000, meu amigo, era difícil até mesmo pra gente conseguir não cair pra segunda divisão, né? Pra gente conquistar uma vaga da Libertadores também era um sufoco danado, mas graças a Deus a gente conquistou algumas vezes, saímos ali nas quartas de final, oitavas, algumas vezes na fase de grupos, mas em 2019 a gente arrebentou a boca do balão e só sobraram 6 remanescentes dessa conquista de 2019 e em 2022 sobraram no elenco do Flamengo apenas o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral esquerdo. Vocês lembram de todo mundo? Coloca logo aqui nos comentários, né, se vocês lembram, enquanto eu vou falando. Felipe Luiz na lateral esquerda, aí vem na parte ali do meio campo do Flamengo, Arrascaeta e Everton Ribeiro, já são 4 nomes, e aí vem o Gabigol e o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique está contundido, o Rodrigo Caio também está contundido, mas eles permanecem no time do Flamengo, são esses que sobraram de 2019 para cá. Tem algum jogador que vocês colocariam também nessa lista, se vocês pudessem contratar, contratariam? Tem aí o caso do Gerson, né, que o Flamengo está tentando e também foi campeão em 2019, mas isso aqui é só uma curiosidade mesmo, para vocês saberem, né, como o time mudou e a gente também se fortaleceu, né? A gente não só perdeu jogadores, mas nos fortalecemos, acredito eu, mais do que temos perdido qualidade. E nação rubro-negra, segundo o Globoesporte.com, o nosso Vinição, um jogador de 23 anos, que foi ali vendido para o Grupo City, o Flamengo ainda ficou ali com partes do direito, né, do jogador, caso o City consiga lucrar com ele, o Flamengo vai receber uma farpela maneira aí pela venda do jogador. E isso porque o jogador está no Espanhol, né, e está emprestado ali para o Espanhol, e o Atlético de Madrid está de olho nele, segundo uma publicação do Sport, que é um dos principais jornais ali catalães, né, lá de Barcelona. E o jogador tem vindo muito bem nessa temporada lá na Espanha, né? Rapidamente ele foi ali para a primeira colocação em relação a desarmes no Campeonato Espanhol. E a gente sabe que é um campeonato mais difícil, um campeonato complicado. Ele em 14 partidas, e olha que o Espanhol tem 14 partidas no campeonato, então ele foi titular em todas, ele já tem 53 desarmes. Então se adaptou muito bem, foi vendido para mim a preço de banana na época, né, 2,5 milhões de euros, mas conforme eu falei, Flamengo ficou com uma parte, né, 40% mais valia do que o Grupo City lucrar a mais do que ele estava esperando, uma parte vem para o time rubro-negro. Não é muito bem explicado isso na matéria, vamos aguardar, porque quando vender o jogador, caso isso realmente se concretize, a gente vai ter ali números concretos de quanto que a gente vai ficar em relação a essa negociação aí pelo Vinição, que hoje em dia é conhecido como Vini Souza lá na Espanha e está fazendo os olhos dos espanhóis brilharem. E que notícia boa, né, nação rubro-negra, que trouxe o Globo.com. O Flamengo comprou o Ayrton Lucas, o Spartak aceitou a proposta do Flamengo de 7 milhões de euros. A princípio ali, o Júlio Miguel Neto tinha trazido essa informação um pouco antes, né, um dia antes aí do Globo Esporte, e ele tinha falado que era mais ou menos 6 milhões e meio. Então fica aí entre 6 milhões e meio e 7 milhões de euros, e isso dá em torno de 40 milhões de reais para um jogador que para mim vale a pena. E olha o nível que o Flamengo está chegando. Poder pagar 40 milhões de reais para um lateral é um patamar assim bem alto que o Flamengo atingiu e, graças a Deus, continua atingindo aí suas finanças cada vez melhores e a gente podendo fazer excelentes contratações. Ayrton Lucas, né, que na final da Libertadores foi uma das principais peças, porque ele entrou no lugar do Felipe Luiz e naquele lance decisivo, onde ele conseguiu dar uma bela arrancada e fazer com que o jogador adversário fosse expulso do Atlético Paranaense, a gente conseguiu logo depois fazer o gol do título da Libertadores. Fico muito feliz, Ayrton Lucas, seja novamente, né, bem-vindo e agora em definitivo para o rubro-negro mais querido do Brasil. Que bom, sei que você está muito feliz, sei que a nação rubro-negra te abraçou desde a sua chegada e vai continuar te abraçando e levando você e o time do Mengão a patamares maiores, a títulos e a vitórias, jogo a jogo. Estou muito feliz, vocês gostaram da contratação do Ayrton Lucas, são 4 temporadas. E a parte de salário ali também já estava tudo acertado. Só faltava o Spartak aceitar a proposta e aceitou. E lembrando que o Flamengo teria que pagar em torno de 9 milhões de euros caso ele batesse algumas metas. Mas essas metas não foram atingidas na temporada de 2022.
E agora a última notícia do vídeo é uma notícia que não é relacionada ao Flamengo, mas é relacionada ao nosso lado humano. O Pelé está internado por causa de um câncer no intestino e é uma situação bem complicada pela idade que o ex-atleta, o Pelé, a lenda aí do futebol, ele já tem. Mas, segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, as notícias são boas e dão conta de que ele continua num estado ali bem estável, ele está bem, ele está num quarto normal, não está na CTI, não está na UTI, e o problema ali de pneumonia, né, o problema pulmonar que ele está tendo, ele está conseguindo curar, né? Ele está melhorando a cada dia, foi isso que disse o hospital, e vai aqui as nossas energias positivas, nossas orações, para que o Pelé se recupere o mais rápido possível, porque acima de tudo, né? Ele é um ser humano, independente se ele é do Santos, se jogou em outros times, o importante é que o Brasil inteiro vai mandar energias positivas e o Pelé vai sair dessa da melhor maneira possível. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!